Estamos de volta. Eu deixei uma pergunta para você no final do bloco passado. A pergunta foi: princípio da irredutibilidade dos benefícios da Seguridade Social residem na irredutibilidade no valor real ou no valor nominal? Respondeu corretamente quem respondeu qualquer uma das duas respostas. Porque depende. Depende se a gente está falando da previdência, da assistência ou da saúde. Por quê? Olha para a tela. A gente tem o seguinte, olha o que a Constituição Federal diz, e a regra geral que a gente vai levar para a nossa prova. A regra geral é que ela incida sobre o valor nominal, sobre o valor que está lá fixado na lei. Se está fixado R$1.000, eu não posso reduzir para 900, para 800. Agora, fica lá 10 anos sem ter um reajuste no valor para aumentar para 1.100, 1.200 ou para repor a inflação. Não tem problema, não estou violando o princípio constitucional. Mas isso em relação, olha o detalhe, isso em relação à saúde e em relação à assistência. Cuidado, em relação à saúde e assistência, vai ser a nossa regra aplicada, vai ser a da irredutibilidade quanto ao valor nominal. Agora, muita atenção, porque da sistemática constitucional a gente consegue extrair o quê? Que na Previdência Social a gente vai ter a irredutibilidade em relação ao seu valor real, em relação ao valor quanto ao poder de compra do trabalhador segurado pela Previdência Social. Então vou levar o seguinte para minha prova: saúde e assistência, irredutibilidade quanto ao valor nominal. Previdência Social e irredutibilidade quanto ao valor real. E aí, perdão, para corroborar o nosso entendimento, o texto constitucional já pode abrir aí do lado, artigo 201, parágrafo 4º da Constituição, em que diz: é assegurado o reajustamento de benefícios para preservar-lhe em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. Aí você vai falar assim: mas Júnior, aqui não está dizendo do reajuste do valor do benefício da Previdência Social. Aqui está dizendo o reajuste do valor. Mas o artigo 201, se você está com a Constituição Federal aberta aí, você vai ver que ele está dentro do capítulo da Previdência Social. Então esses são parágrafos do artigo 201 que tratam especificamente da Previdência Social. Daí porque somente a Previdência aplicar a ideia da irredutibilidade quanto ao valor real. Fechado? Respondido? Então, os benefícios da Seguridade Social não podem sofrer reduções, ok? Diminuição pelo legislador. Isso em relação ao valor nominal como regra. A Previdência é que leva a melhor em relação ao valor real. Tudo bem? Vamos para a tela. Próximo princípio. O próximo princípio diz respeito à equidade na forma de participação do custeio. Olha aqui comigo. A gente disse que a Seguridade Social é um sistema formado por ações integradas tanto da sociedade quanto do Estado. O Estado participa da Seguridade Social com os orçamentos que ele tem próprios para isso. Mas a sociedade também contribui para a Previdência, para a Seguridade Social. A sociedade também destina recursos financeiros para a Seguridade. E quando a sociedade participa custeando a Seguridade Social, lembra que nós estamos falando de uma sistemática que todos cuidam de todos, que a sociedade é a principal interessada em termos um sistema de seguridade. Por quê? Uma vez que o pobre, o miserável não tenha dinheiro para se manter, ele não vai atacar o meu patrimônio, não vai me assaltar. Ou pelo menos ele vai pensar 5 vezes antes de fazer isso para poder garantir a subsistência da sua família, não é? Então essa é a ideia. Toda a sociedade tem interesse nisso, de manter as pessoas que são marginalizadas bem atendidas pela Seguridade. Pois bem, quando eu vou participar do custeio bancando a Seguridade Social, a Constituição Federal garante que eu tenha que contribuir na medida das minhas forças contributivas. Isso significa dizer que quem tem mais dinheiro para contribuir, contribui com mais. Quem tem menos dinheiro, condição, capacidade para contribuir, contribui com menos e em alguns casos não contribui com nada.
Mais uma vez, equidade. Equidade significa justiça, significa equivalência. Eu vou pegar a capacidade financeira do cidadão e vou valer para ele uma determinada quantidade de recursos que ele vai ter que destinar para a Seguridade. Quem tem muito, paga muito. Quem tem pouco ou paga nada. Quem tem quase nada. Então, essa é a ideia da equivalência. Se eu pago muito, é porque eu tenho muito. Se eu pago pouco, é porque eu tenho pouco. Vejam que até para os trabalhadores, nós temos isso quando nós distinguimos o trabalhador que paga, por exemplo, para a Previdência Social, 8%, 9%, 11%, a depender do quanto que ele ganha. Né? Isso é uma forma da gente garantir a equidade. Aí na tela você vai ter o seguinte, vem comigo. Princípio da equidade na forma de participação do custeio. E eu digo, impõe-se que o Estado observe, quando da cobrança das contribuições para o custeio da Seguridade Social, a capacidade contributiva de cada pessoa. Isso é, cada elemento da sociedade tem uma quantidade, uma capacidade, uma aptidão para pagar dentro das suas forças contributivas. E aí o Estado, obviamente, que vai fixar condições para quem tem muito, né, quem tem muita capacidade contributiva, vai pagar mais, quem tem menos, paga menos. E aí eu trago até a título de exemplo, aqui a leitura, a aula fica dinâmica com isso, né? A leitura, a título de exemplo, do artigo 195, parágrafo 9º, onde nós temos as contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput desse artigo, do artigo 195, poderão ter alíquotas, poderão ter percentuais, alíquotas, ou bases de cálculo, que é o valor sobre o qual incide o percentual, a alíquota, diferenciados. Aí olha o que ele vai dizer. Em razão de, primeiro, atividade econômica. Se você tem uma atividade econômica muito lucrativa, obviamente você extrai muito recurso financeiro de lá e obviamente que a gente vai exigir que você pague um pouco mais. Em razão da utilização intensiva de mão de obra. Ora, se eu tenho que contratar muita gente, eu vou ter mais gastos, mais encargos. Logo, eu tenho menos capacidade de contribuir. Agora, aquela empresa que só tem equipamentos, que ela é bem automatizada, que ela usa pouca força humana para poder prestar seus serviços, nesse caso, tem que contribuir com mais. Pelo porte da empresa, grandes empresas pagam grandes valores para a Seguridade Social. Já pequenas empresas pagam poucos valores. Veja um caso, eu vou colocar aqui para vocês, não é? O caso, deixa eu pegar a canetinha aqui pra gente, olha lá, veja um caso do considerado empreendedor individual, né? Empreendedor individual. O empreendedor individual, ele tem poucos recursos financeiros, tem poucos empregados, nesse caso ele ofere pouco lucro, obviamente que ele tem uma capacidade financeira pequena e vai pagar pouco. Né? E da condição também estrutural do mercado de trabalho, isso pode influenciar na alíquota e na base de cálculo. Então vejam que aqui é a expressão efetiva do princípio da equidade na forma de participação do custeio. Quem tem muito, paga muito, quem tem pouco, paga pouco na medida das suas forças contributivas. Legal? Beleza? Vamos para o próximo princípio. Então vamos parar. Próximo princípio, princípio da diversidade, vamos para a tela, da diversidade da base de financiamento. Cuidado com essa palavrinha. A base de financiamento ela deve ser diversificada. Eu vou voltar aqui a alguns slides para a gente ir lá no primeiro item. Aqui, cadê? No primeiro não, nesse aqui, ó. Uniformidade. Ele vai querer trocar isso porque já aconteceu várias vezes. O examinador vai querer trocar uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais e pegar essa uniformidade e jogar aqui, ó, diversidade. Vejam que a base de financiamento da Seguridade Social, ela deve ser a mais diversificada possível. Isso porque quanto mais fontes de custeio a gente tiver, quanto mais lugares a gente tiver para extrair dinheiro para a Seguridade, mais segurança e mais solidez a gente vai dar para o sistema.
Imagina você, pai de família, mãe de família, você aí em relação ao seu pai, imagine o seu pai. Quem banca aí os valores necessários para a sua subsistência. Imagina o seguinte, se ele tem uma única fonte de renda, por exemplo, ele é assalariado, trabalha na iniciativa privada. Única fonte de renda dele é o salário. Se por acaso vier uma crise econômica e derrubar o emprego do seu pai, a família vai passar dificuldade? Com certeza. Agora vamos imaginar que seu pai não é só assalariado. Ele é assalariado, mas também não é a única ocupação dele. Ele é assalariado, mas ele também é autônomo. Além de trabalhar assalariado, né, ter ali a carteira de trabalho assinado, ele vende alguns outros produtos. Né? Ele vende, por exemplo, produtos da Jequiti, né? Produtos da Avon. Eu particularmente prefiro produtos da Jequiti. Isso porque existe um cara da televisão brasileira que eu gosto muito, né? Que eu admiro de forma demasiada, que é o senhor Silvio Santos. Não é verdade? Mas você que está aí em casa, você deve estar me assistindo. Aqui é SBT, não, aqui é o Estúdio Aula. Pois bem, e aí o Silvio Santos, né, vem com a Jequiti e o seu pai então vende Jequiti. Se seu pai vende Jequiti, se ele ficar desempregado, não vai apertar tanto. Agora, se não é só seu pai que trabalha e não só vende Jequiti, mas também sua mãe trabalha, seu irmão trabalha, todo mundo trabalha. Olha quantas fontes de renda a gente vai ter. E aí, se um ficar desempregado, o sistema de manutenção financeira da família está garantido, está sólido. Não é? Isso, da mesma forma, e essa mesma perspectiva, aparece lá no sistema da Seguridade Social. Se eu tenho uma única base de financiamento, imagina, só trabalhadores é que custeiam a Seguridade. Vamos imaginar, só aqueles que são trabalhadores com carteira assinada é que garantem a Seguridade. Nesse caso, se houver uma onda de desemprego, se o desemprego aumentar exponencialmente no Brasil, a Seguridade quebra. Então, qual é o preceito constitucional aqui? Quanto mais fontes de renda eu tiver, mais melhor. Melhor vai ser para a Seguridade, ok? Isso vai garantir uma solidez no sistema, isso vai garantir que possíveis ventos de crises em certos setores não afetem a Seguridade, que a sociedade esteja segura. Até porque o próprio sistema corre risco financeiro. Né? Então, para minimizar esses riscos, eu garanto várias fontes de renda. Olha aí para o slide da tela. Né? E a gente vai encontrar o seguinte, os recursos financeiros para custear a Seguridade Social devem advir de diversas, por isso diversidade, fontes, com o intuito de garantir a solidez do sistema e evitar que as crises financeiras, que são recorrentes, coloquem todo o sistema em risco. Esse é o princípio da diversidade da base de financiamento. E eu trago como exemplo o seguinte, a própria Constituição Federal, você já pode abrir aí para mim, se você quiser adiantar seu estudo, no artigo 195 caput, né? Na cabeça do artigo você vai encontrar aí essa informação. A própria Constituição Federal estabeleceu que a Seguridade Social é financiada por contribuições dos empregadores, né? As empresas que contratam empregados são considerados empregadores, então elas contribuem. Os trabalhadores contribuem. Repasse de recursos financeiros de concursos de prognósticos, tá? São sorteios, são apostas que são feitas. Por exemplo, na Mega Sena, se você joga na Mega Sena, parte daqueles recursos financeiros, eles vão para a Seguridade Social. Só você pegar lá o canhoto, a parte de trás, você vai encontrar lá, né, a destinação dos recursos, uma parte dela vem para a Seguridade. Contribuições dos importadores, pessoas que trazem recursos, ou melhor, produtos e serviços para o Brasil, quando eles trazem para cá, esses produtos e serviços, decorre dessa atividade, recursos financeiros. E também do orçamento público, dos cofres do Estado, há também a determinação de que haja recursos financeiros destinados para a Seguridade. Então vejam que existem várias fontes de custeio para a Seguridade Social, por isso a base ela é diversificada, a base de financiamento da Seguridade. Beleza? Muito bem. Vamos embora. Próximo princípio, e aí o último princípio expresso aí no texto constitucional, é o princípio da gestão democrática e descentralizada. Olha aí, nós estamos falando agora, já no parágrafo, também ainda no parágrafo único do artigo 194, do inciso 7
da Constituição Federal. E aí diz o seguinte: a Constituição Federal exige a gestão da Seguridade Social que tenha participação da sociedade, envolvendo quem? Envolvendo quem? Olha aqui, ó. Os trabalhadores, olha aqui comigo, os trabalhadores, volta. Os trabalhadores, quem está trabalhando ativamente, os empregados, os empregadores, né, os trabalhadores e as empresas, os empregadores. Os aposentados, além do próprio poder público. Vejam que aqui nós estamos falando de uma gestão democrática e descentralizada, também chamada de gestão quadripartida ou quadripartite da Seguridade Social. E aí vejam, e muita atenção para o que eu vou dizer aqui, a gestão da Seguridade Social, ela é feita pela participação de quem? Da sociedade com trabalhadores, quem está na ativa, empregadores, quem contrata empregados, e os aposentados, além do próprio governo. Veja, eu tenho um gestor, 2 gestores, 3 grupos de gestores, 4 grupos de gestores. Daí porque nós temos a gestão quadripartida ou quadripartite. Agora, atenção especial. Cuidado. Pensionistas aparecem em prova como gestores da Seguridade Social. Muita atenção se isso aparecer na sua prova. Ele incluir lá os pensionistas, tá? Você vai marcar errado. Na gestão democrática e descentralizada, a Constituição Federal deixou de fora os pensionistas, tá? E aí, nesse caso, se aparecer na questão, com base na Constituição Federal, a Seguridade Social será gerida, será administrada pelos trabalhadores, empregadores, aposentados e pensionistas. Está errado, tá? Se aparecer na prova, pensionista, cuidado. Agora, cuidado também com o seguinte. Eu já disse que você tem que tomar cuidado, porque a gestão quadripartite, ela é feita por quem? Empregados, empregadores, poder público e aposentados. Pensionistas estão de fora. Agora, cuidado, porque lá na frente a gente vai aprofundar a questão da legislação previdenciária. E na legislação previdenciária, vem aqui comigo na tela. Antigamente, nós tínhamos o Conselho Nacional da Seguridade Social. Isso aqui não existe mais. Não há uma gestão para tudo. Há uma gestão hoje para cada uma das áreas da Seguridade Social. Então nós temos o Conselho Nacional da Previdência Social, o Conselho Nacional da Assistência Social e o Conselho Nacional da Saúde. Cada um cuidando de cada área. E o Conselho Nacional da Seguridade Social, ele não existe mais. A gestão da Previdência Social, e atenção, aqui eu vou destacar a Previdência, tá? O nosso enfoque aqui vai ser na Previdência. Se você abrir o artigo 3º, inciso 2, a linha A da Lei 8.213 de 91, lá vai dizer que a gestão da Previdência Social tem lá pensionistas. Professor, não entendi, foi mais nada. Pensionista entra ou não entra? Depende. Olha aqui comigo. Se ele estiver falando do texto constitucional da gestão da Seguridade, que é o todo, você vai marcar que pensionista não entra. Se ele estiver falando com base na Lei 8.213 de 91, que é a lei de benefício para a Previdência Social, aí você vai marcar que pensionista entra. Para a Seguridade Social, base constitucional, não entra. Para o texto da lei de Previdência, dentro da Previdência Social, ele entra na gestão. Beleza? Macetinho para você ficar vacinado quanto a possíveis questões de prova. Gestão quadripartida. E aí a gente encerra os princípios expressos. Contudo, a doutrina traz uma série de outros princípios que são implícitos, que você não vai encontrar diretamente no texto constitucional. Nascem da sistemática apresentada pela doutrina e pela jurisprudência, pela construção dos estudiosos do direito, e a gente tem que conhecer para a nossa prova.
Alguns deles, inclusive os 3 que eu vou apresentar para você aqui, a gente consegue extrair de outras partes do texto constitucional, mas não estão previstos como princípios da Seguridade Social. Eles são sistemáticos de outros pontos da Constituição Federal e a doutrina entende como princípios implícitos. O primeiro que eu queria apresentar para você aqui, talvez o mais importante princípio da Seguridade Social, que é a solidariedade. A ideia de solidariedade consiste no fato de que toda a sociedade deve se ocupar em fazer com que recursos financeiros cheguem à cobertura de todas as pessoas. A sociedade, nesse momento, ela deve se dar as mãos e garantir que as pessoas todas sejam cobertas. E aí, vamos entender o seguinte: eu não tenho necessariamente, pelo princípio da solidariedade, uma contrapartida equivalente ao que eu paguei. Pode acontecer de que uma pessoa pague previdência durante anos a fio e no dia que ela chega para aposentar ela morre e não goza nenhum benefício previdenciário. Mas pode acontecer do vizinho dele pagar uma prestação previdenciária, melhor, uma contribuição previdenciária, paga uma. Acontece algum acidente dentro do enquadramento legal, ele aposenta por invalidez e goza previdência até o dia da morte dele. Goza aposentadoria até o final da vida dele. Vejam que, pelo princípio da solidariedade, eu pago não para que eu seja coberto pela Previdência, mas eu pago para que aquilo ali afete de um modo concreto todas as pessoas da sociedade. Então, não necessariamente que o dinheiro que eu coloco ali para seguridade, não é, vai me atingir diretamente. Pode ser que eu nunca precise. E Deus queira que você nunca precise da Seguridade Social no Brasil, né? Que você seja bem abastado. Mas, se você precisar, vai ter gente que vai pagar para você estar lá. Tanto que caiu numa questão de prova, eu não me recordo agora, mas foi uma questão bem recente, onde ele perguntou o seguinte: pelo princípio da solidariedade, a sociedade se banca e a sociedade custeia a Seguridade Social de uma forma intergeracional. Ou seja, hoje eu estou pagando para minha avó, para o meu avô, para um tio, para uma pessoa que eu nem conheço estar aposentada. Amanhã, os meus filhos, os meus sobrinhos, os teus sobrinhos vão pagar para que a gente goze de benefícios previdenciários. Então vejam que isso é uma realidade dentro do princípio da solidariedade. Uma questão super interessante, se eu não me engano, foi o CESP que fez essa questão, perguntando sobre a generalidade, intergerações, enfim, né? Entre as gerações. A solidariedade, ela atravessa o campo generacional, né? As gerações, elas se complementam, elas se ajudam em homenagem ao princípio da solidariedade. E aqui você pode encontrar no artigo 3º da Constituição Federal, vem na tela aqui comigo, olha só, eu digo o seguinte: a República Federativa do Brasil tem como um de seus objetivos fundamentais, abre lá o artigo 3º da Constituição que você vai encontrar isso lá, a construção de uma sociedade livre, justa, olha o princípio da distributividade, e solidária. Solidária. Então, a solidariedade, ela é extraída dessa ideia de que a gente tem que se ajudar, de que todos se ajudam, de que todos devem cooperar para um bem-estar da sociedade como um todo. A Seguridade Social é, em essência, solidária. Ou seja, os riscos sociais são repartidos a toda a sociedade. Todo mundo pode sofrer risco social, né? Uma pessoa rica pode ficar pobre do dia para a noite, né? Veja o caso do Eike Batista. Mas uma pessoa pobre pode ficar rica também do dia para a noite. Os riscos são dinâmicos entre a sociedade e todo mundo tem que compartilhar desses riscos. Isso porque os custos para a concessão de benefícios e serviços é custeado pela contribuição de toda a sociedade. Você vai falar assim: nunca precisarei da Seguridade Social. Deus queira que você nunca precisa. Mas se você precisar, a Seguridade vai estar lá para te atender. Né? Nunca vou precisar de um hospital público, mas se você precisar, alguém bancou e você também bancou para que o serviço público funcionasse. Tudo bem? Vamos para o próximo princípio. Segundo princípio implícito dos 3 que eu vou apresentar para você, a gente vai ter o princípio, vamos para a tela, da precedência da fonte de custeio. O que isso significa? A gente vai custear benefícios e serviços da Seguridade. E aí, quando o legislador cria um novo benefício, a ideia é que a gente sempre tem uma evolução social da Seguridade, não é? Quando ele cria um novo benefício, a gente vai ter que ter a prévia, por isso precedência, fonte de custeio. Então, vem a lei
para criar um novo benefício. A lei cria um novo benefício. Quando ela cria um novo benefício, para que as contas fiquem equilibradas, né, eu não posso tirar de outros benefícios recursos financeiros para custear esses novos benefícios. Ora, se a lei criou esse benefício, ela vai ter que dizer da onde que vem o dinheiro. Ela própria já vai ter que dizer da onde vem o recurso financeiro, ou ela vai criar essa fonte de custeio. Então, o princípio da precedência da fonte de custeio é aquele que diz que quando a lei criar benefícios, ela tem que dizer da onde que vem o dinheiro, criando uma nova fonte de custeio. Aí você vai ter assim, ó, também chamado de princípio da prévia fonte de custeio, ou também chamado de contrapartida. Este princípio informa que o legislador, ao criar, ampliar ou estender o benefício da Seguridade Social, deve estabelecer de onde virão os recursos financeiros para custear a concessão desses benefícios. Né? Então, ao estabelecer esse benefício, ela tem que dizer, a lei tem que dizer da onde que vem esse recurso. Agora, cuidado, muita atenção, isso está lá no texto constitucional, aqui no artigo 195, parágrafo 5º, diz a Constituição: nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, ou majorado, ou ainda estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. Da onde que vem o dinheiro para custear esse benefício ou serviço novo? Da onde que vem o dinheiro para custear essa majoração? Ou majoração aqui está no sentido de aumentar o valor, tá? Estender está no sentido de aumentar o número de pessoas, né? De pessoas que serão atendidas por esse benefício, tá? Então, se você ampliar qualquer uma dessas circunstâncias, a gente vai ter que também dizer da onde que vai vir o dinheiro. Agora, muito cuidado, vamos trabalhar a jurisprudência do STF. Olha aqui comigo. Existe a possibilidade, muita atenção a esse detalhe, o STF reconheceu que existe a possibilidade da criação de benefícios previdenciários, assistenciais ou de saúde em que não haverá necessidade da prévia fonte de custeio. Em que esse princípio da prévia fonte de custeio ele vai ser relativizado. Que situação é essa? Uma única. Quando a própria Constituição Federal criar o benefício. Aqui nós temos, vem para a tela aqui comigo, o recurso extraordinário, coloquei aqui para você esse precedente do STF. O recurso extraordinário 220.742 do Rio Grande do Sul, em que o Supremo Tribunal Federal disse inexigibilidade, por outro lado, da observância do artigo 195, parágrafo 5º, que a gente estava estudando, da Constituição Federal. Olha o detalhe, quando o benefício é criado diretamente pela Constituição Federal. O que eu quero que você leve para a prova? Regra geral, princípio da precedência da fonte de custeio. No momento em que eu criar um benefício ou serviço da Seguridade Social, eu sou obrigado, como legislador, a dizer de onde que vem o dinheiro. A lei cria o benefício, a lei diz de onde que vem o dinheiro. Vem lá na sua prova, nenhum benefício será criado, estendido ou majorado sem a prévia fonte de custeio total. Beleza, vai marcar isso como certo. Agora se disser assim, ó, em hipótese alguma, nenhuma situação, e disser de forma absoluta que não tem nenhuma possibilidade de um benefício ser criado sem a prévia fonte de custeio, está errado. O Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: se ao invés da lei criar o benefício, a Constituição Federal criar esse benefício, por meio de uma emenda, o legislador constituinte criar uma emenda constitucional, criando um benefício, aí, senhores, eu posso ter o afastamento dessa prévia fonte de custeio, eu posso ter o afastamento da observância do artigo 195, parágrafo 5º. Beleza? Trabalhamos então a questão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que relativizou o princípio da precedência da fonte de custeio. Tranquilo? O último princípio que nós vamos conversar é o princípio do orçamento diferenciado. Mas esse princípio do orçamento diferenciado a gente quer conversar em detalhes com você, o nosso tempo já esgotou, a gente fica para o próximo bloco, a gente se vê, bons estudos!